Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse filtro por nome. Então, por exemplo, quando eu vou digitando aqui no meu filtro cliente, o nome da pessoa, ele já vai filtrando para mim, mesmo sem eu ter colocado todo o nome. Então, ele vai filtrando conforme eu vou digitando, né? Por exemplo, se eu colocar o L, ele já puxa a Luana, a Alana, que tem o L. Se eu colocar o U, então ele só vai puxar o Luana. E eu vou ensinar, então, como você faz esse filtro. No momento que você está editando, ele já vai aparecendo as opções que você tem conforme o texto que você está inserindo aqui na sua pesquisa, certo? Então, bora para o nosso vídeo. Então, pessoal, aqui eu abri uma cópia do meu arquivo, tá? Então, quando eu clicar aqui nessa lista de agendamento, quando eu fazer aqui a filtragem, ele não vai filtrar ainda porque a gente não colocou o código dentro aqui. Então, a gente vai começar a fazer agora o nosso código. Então, aqui a gente vai iniciar o nosso Visual Basic, Alt F11, ou então a gente vem na guia desenvolvedor. Se não tiver essa guia desenvolvedor habilitada aí para você, é só pressionar em qualquer lugar aqui da nossa barra, né, da nossa barra de ferramentas aqui, clica com o botão direito e vem na opção personalizar a faixa de opção, tá? Então ele vai abrir essa telinha aqui para você. E aí aqui, ó, provavelmente se não estiver aparecendo a guia desenvolvedor, é porque ela está desabilitada, ela está desse jeito aqui. Então é só habilitar ela e pressionar OK. Então vamos pressionar Alt F11 aqui ou vir aqui na guia desenvolvedor Visual Basic, certo? Então vai abrir aqui o nosso Visual Basic, que é onde a gente cria os nossos códigos, certo? Bom, aqui eu já tenho um formulário criado, tá? Se você ainda não sabe criar um formulário, tem uma playlist aí no meu canal, onde eu ensino como criar um cadastro de cliente e dentro dele como colocar formulário, como personalizar o formulário, tudo certinho. Então, eu vou deixar no final do vídeo um cardzinho para você ser direcionado para essa playlist. Então, pessoal, aqui dentro do meu formulário eu tenho alguns controles que eu já coloquei, já deixei ele montado. Ele ainda não tem nenhum código, tá? Como vocês viram aqui, não tem nenhum código. A gente vai criar agora do zero nossos códigos. Mas, para ajudar vocês a montar o de vocês aí, o formulário, né, colocar os controles, aqui eu tenho um controle label, né, um rótulo onde eu coloquei o título de filtros, tá? Eu escrevi filtros, aí você escreve aqui no caption, né, filtros, ele já vai aparecer aqui. Aqui eu tenho outro rótulo, né, vários rótulos aqui. Aqui eu tenho 3 caixinhas de texto, né, as test box, né, que é pra gente digitar. Aqui eu tenho uma outra label que eu fiz a personalização dela com uma imagem dentro, para ficar um botão mais moderno, mais bonito, né? E aí eu criei aqui também mais 5 labels, onde são as minhas colunas da minha list box, tá? Então aqui dentro eu tenho uma list box. E como que você adiciona, né, essa list box ou esses controles dentro do formulário? Através da nossa caixinha de ferramenta. Então, se essa caixinha aqui não estiver aparecendo para você, é só vir aqui em exibir caixa de ferramentas, tá? Que ela já vai aparecer aqui para você. Bom, aqui dentro, então, a gente tem os rótulos, né, que são esses títulos que eu coloquei. A gente tem as nossas caixas de texto, que são essas aqui. E aí, a gente tem vários outros controles. Então, a nossa list box é essa daqui, ó, caixa de listagem, tá? Então, clica aqui, clica dentro do nosso formulário, já vai aparecer aqui a nossa caixinha de listagem. Aí, você pode aumentar o tamanho, né, deixar o tamanho que você precisar aí para o seu formulário. Bom, e aí aqui você pode fazer algumas alterações no layout dessa nossa caixa de listagem, né? Colocar a cor de fundo, tirar a borda, colocar a borda, trocar a cor da borda, a cor da fonte, trocar a fonte também. Então fica a critério seu aí, do seu projeto, como você quer fazer. Então aqui eu deixei sem borda, com o fundo branco mesmo, e a letra Ubuntu preta, tá? Tamanho 9. E aqui eu criei mais uma labelzinha, onde dá o meu total de registros, né, que tem aqui dentro da minha list box. Depois que você criou o layout, colocou os nomes, então aqui eu tenho a minha caixinha de filtro de cliente, que eu coloquei TXT filtro cliente, tá? Então aqui eu tenho outras duas, que é a TXT filtro data 1 e data 2. Eu tenho um vídeo no meu canal, que eu também vou deixar no finalzinho desse vídeo, sobre como fazer esse filtro de data, tá? Então, você vai filtrar a list box pela data. Bom, e aí a gente vai aprender também neste vídeo como inserir os dados aqui da nossa tabela, né? Para dentro do nosso list box, ok? Então, vamos lá. Vou clicar 2 vezes sobre dentro do formulário aqui. Ele vai abrir essa opção aqui para mim. E aí,
Fora dessa opção, eu vou criar uma sub, tá? Então, private sub, que quando eu digo private, quer dizer que essa sub, esse código vai funcionar somente para este formulário, ok? E aqui eu vou colocar carregar, você pode colocar o nome que você quiser aqui, eu vou colocar carregar list box, tá? Bom, feito isso, então, agora aqui dentro eu vou até excluir esse user form click, que a gente não vai utilizar ele. A gente vai carregar o código, né? Vai criar o código para carregar as informações da nossa tabela para dentro da list box. E como a gente faz isso? Bom, primeira coisa, a gente vai declarar uma variável chamada linha, que vai ser uma integer, né? Um número inteiro, tá? Porque as nossas linhas aqui do Excel são todos números inteiros. Não existe linha 1.1, por exemplo. Só existe linha 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Bom, e aí essa linha, ela vai ter o valor inicial igual a 4. Por que 4? Bom, aqui no meu código, né, na minha tabela, os meus registros, né, de agendamento dessa tabela inicia-se em 4, na linha 4. Então, por isso que a minha linha vai valer 4, tá? Mas se aí na sua tabela, por exemplo, os seus registros começarem na linha 2 ou na linha 1, aí, ou na linha 7, por exemplo, você vai colocar de acordo aonde inicia os seus registros, tá? Bom, depois que a gente declarou a variável e deu um valor inicial para ela, a gente vai iniciar agora a configuração da nossa list box. Então, eu vou colocar o if aqui e vou colocar o nome da minha list box, que se chama lista agenda. Então, como que você descobre o nome da sua lista? Bom, aqui no meu formulário, quando eu clico aqui na minha list box, quando eu seleciono ela, aqui nas propriedades, eu venho aqui em nome e aqui tem o nome dela. Eu coloquei lista agenda, mas se você não fez essa alteração, provavelmente deve estar escrito list box 1 ou enfim, né? Tem um nomezinho aí. Se você quiser fazer alteração, é só limpar e escrever o nome que você deseja. Lembrando que não pode colocar nomes com espaço ou caracteres especiais, tá bom? Bom, então, entendido isso, a gente vai voltar aqui de novo. E aí eu fiz um if e fechei o end if aqui. Então, toda vez que eu coloco if e coloco o nome do meu controle aqui, quer dizer que tudo que eu escrever entre o if e o end if, eu estou me referindo a este controle, tá? Então, aqui eu não preciso escrever mais lista, agenda, ponto e pegar uma propriedade. Eu posso já digitar ponto e aí ele já vai me mostrar todas as propriedades desse controle list box, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou chamar a propriedade, né, o evento clear, tá? Por que clear? Bom, antes de eu inserir alguma coisa dentro da minha lista, né, da minha list box, eu quero que ele limpa tudo que existe ali dentro, deixa ela zerada e aí sim começa a cadastrar as novas linhas que eu estou solicitando, beleza? Bom, depois disso, a gente vai trabalhar com a propriedade .column count, tá? Porque a gente tem que informar para o Excel quantas colunas eu quero colocar dentro da minha list box. Então, no meu caso, eu vou colocar 5 colunas, beleza? Porque aqui eu criei 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Porque eu quero somente essas 5 colunas. Se você quiser mais colunas, só colocar mais ou menos. Depois, a próxima propriedade que eu vou trabalhar é a propriedade column.column width, que é o que essa propriedade? Indica a largura da minha coluna, certo? Se eu não colocar essa propriedade nada, né, não informar essa propriedade para o Excel, o que ele vai entender? Que ele vai criar um valor, né, de largura das colunas automaticamente. E isso pode ser que não condiz com o tamanho que eu necessite, né, que os meus dados necessite para mostrar visivelmente legal assim para mim. Então, aqui, como que eu vou fazer? Existem duas maneiras de você colocar o valor de largura das suas colunas. Bom, a primeira é abrindo aspas duplas e inserindo o valor manualmente. Então, por exemplo, na minha coluna 1, eu quero 10, na coluna 2, aí você coloca sempre dividir as colunas separadas por ponto e vírgula, tá? Então, na coluna 2, eu quero 50 e assim por diante. E aí, no final, você vai fechar aspas duplas, beleza? Bom, porém, existe uma outra maneira, que é a segunda maneira, que você pode colocar de acordo com as labelzinhas que você criou aqui, né? Que aí você não precisa ficar adivinhando qual que é o tamanho que você precisa colocar. Você coloca referente ao tamanho das labels, certo? E como que você faz isso, então?
Bom, aqui na minha label, eu coloquei o nome, né, dessas labels aqui em propriedade nome. Eu coloquei, então, na primeira coluna como coluna 1, a segunda coluna como coluna 2 e assim por diante, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, coluna 1.width. Então, eu estou falando que eu quero pegar o tamanho da minha label coluna 1, ok? E aí, eu vou concatenar isso com ponto e vírgula, porque a gente precisa inserir esse ponto e vírgula em cada separação de coluna da nossa list box, ok? E aí, vou concatenar de novo aqui com a minha coluna agora, número 2.width. E você vai fazer assim para todas as suas colunas, ok? Então, concatena de novo, coluna 3.width. E aí, para não ficar muito demorado, você pode copiar isso aqui, colar aqui e só fazer a alteração para a coluna 4 e coluna número 5. E no final, a gente tem que colocar ponto e vírgula novamente. Feito isso, está pronto os nossos tamanhos de coluna. Depois disso, então, agora sim a gente vai começar a inserir os dados dentro da nossa list box. Então, a gente vai começar com o do one to, certo? E a gente vai colocar home.cells. Por que home? Bom, se vocês observarem, aqui na minha tabela que eu estou capturando, é a minha tabela home, né? A minha tabela de agenda que eu coloquei o nome home, tá? Então, é essa tabelinha aqui. De vocês pode dar planilha 1, planilha 2 ou home. Então, você vai pegar o nome da sua tabela e vai colocar aqui. Então, eu coloquei home.cells, tá? E aí, você vai abrir o parênteses aqui e vai colocar linha, vírgula, e vai informar a coluna que você quer fazer a verificação, certo? Quando a gente coloca a variável linha aqui, a gente pode informar um valor fixo ou uma variável. Eu estou informando a variável porque eu quero que essa variável passe por todas as linhas cadastradas aqui da minha tabela. Então, aqui eu vou informar qual que é a coluna que eu quero fazer a verificação. A coluna aqui vai ser a coluna C que eu vou fazer a verificação. Então, sempre que a coluna C estiver diferente de vazia, eu quero que ela insere na minha tabela, beleza? Então, aqui vai ser a coluna número 3, né? Porque a A é 1, a B é a 2 e a C é a número 3. Ok. Fecha o parênteses e aqui eu vou colocar igual empty, tá? Então, ele vai realizar esse loop até ele achar uma linha vazia, tá? E sempre no final do one to, a gente tem que colocar o loopzinho aqui. E aí, já pra gente não esquecer, aqui eu já coloco linha igual a linha mais 1, beleza? Porque aí ele vai realizar o loop e toda vez que ele vir para esse final aqui, ele vai somar linha igual a linha mais 1. Então, quando é 4, quando ele fazer o segundo loop, a linha vai valer 5, o terceiro loop é 6 e assim por diante. Ele sempre vai somar mais 1 nesse valor aqui. Então, agora sim, a gente vai começar a inserir os nossos dados dentro da nossa list box. E para a gente inserir, sempre a primeira coluna a gente vai chamar, né, a propriedade ponto add_item, tá? Então, a gente adiciona uma linha na nossa list box. E qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa list box? Bom, se a gente pegar aqui a minha lista, né, a primeira coluna aqui é a data, certo? Então, voltando aqui, eu vou pôr que eu quero pegar, copiar isso aqui. Então, eu vou pôr aqui que eu quero pegar lá da minha planilha home, né, da minha planilha dos agendamentos. Eu quero pegar a linha que está fazendo a verificação aqui, mas eu quero capturar a coluna número 4, né, que é a data de agendamento. Beleza? Feito isso, a gente vai para a próxima coluna. Qual que é a próxima coluna? E como a gente insere? A gente não insere ponto .add_item, porque assim ele vai inserir mais uma linha de vez de uma coluna, tá? Então, aqui a gente vai colocar ponto .list. E aí, a gente vai ter que referenciar, né, qual que é a linha e a coluna que a gente está fazendo essa edição, que a gente está colocando essa informação dentro da nossa list box. E para a gente saber a linha que a gente está fazendo, é só usar a propriedade .listCount, tá? .listCount. E aí, ele vai dar o total de linhas que tem dentro da nossa list box. E a gente coloca -1 aqui para ele capturar a linha que a gente acabou de adicionar ali em cima, beleza? Depois disso, a gente precisa informar a coluna. A coluna na list box,
ela é contabilizada diferentemente. Por exemplo, aqui no nosso Excel, quando a gente olha para a coluna A gente coloca ela como coluna número 1, certo? Aqui na list box, a primeira coluna sempre vai valer 0. Então, é 0, 1 é a segunda coluna. Então, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui na nossa list box, a coluna vai ser a coluna 1, porque a primeira coluna é a coluna número 0, tá? Que é essa daqui. Então, a segunda é a coluna 1, beleza? Bom, fecha parênteses aqui e a gente vai colocar igual home, né? Ponto cells. Abre parênteses, linha, né? Que é a nossa variável linha. E aqui a gente vai informar a segunda coluna. A segunda coluna é o horário de início, né? Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar que é o número 5, que é a nossa coluna E, beleza? Agora, a gente vai vir para a terceira coluna. Então, eu vou fazer o quê? Vou copiar essa linha aqui, vou colocar aqui embaixo. Aqui, de vez de ser número 1, vai ser número 2, certo? E aqui, de vez de ser o número 5, vai ser o número 7, né? Que agora eu quero capturar o nome do meu cliente, beleza? Bom, agora eu vou adicionar mais uma linha aqui. Aqui eu vou fazer a troca da coluna para a coluna número 3. E aqui não vai ser mais 7, vai ser 8, porque agora eu vou capturar o serviço, beleza? E vou inserir mais uma coluna, que vai ser a coluna número 4. E vai ser aqui a coluna da minha planilha, a número 11. Porque agora eu quero capturar o status do meu agendamento, certo? Bom, feito então isso, contando aqui as nossas colunas, então, ó, ficou a coluna 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, né? Que é o total de colunas que a gente inseriu na nossa list box. Então, agora, o nosso código para carregar a list box já está funcionando, beleza? Então, se eu clicar aqui agora, o que eu tenho que fazer para ele funcionar? Porque se eu executar o meu código, né? Se eu executar a minha lista aqui, não carregou nada ainda, porque eu tenho que chamar isso no meu evento initialize, quando eu inicializar o meu user form, tá? Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir nesse private sub user form click, mas eu não quero o clique, então eu venho aqui em procedimentos, ó, e seleciono initialize, beleza? Então, aqui dentro do meu evento initialize, eu vou colar o nome da minha funçãozinha que eu criei aqui, da minha sub. Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou chamar ela aqui dentro, call, e vou colocar carregar list box, beleza? Então, agora é para estar funcionando. Vamos dar F5 aqui. Beleza, agora já puxou toda a nossa lista aqui, já puxou aqui. Tá, e como a gente faz o filtro aqui agora, Thaís? Vamos voltar lá agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma coisa aqui dentro, tá? Então, logo abaixo do one, two aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui, vou colocar um comentário, filtro de nome cliente, beleza? Então, a gente vai ter que fazer a verificação. A primeira coisa, se a minha test box filtro cliente está vazia ou não. Então, eu vou vir aqui, vou colocar se, né? TXT filtro cliente for diferente de vazio. Então, eu quero que ele faça a verificação se... Já vamos fechar o end if aqui para a gente não esquecer. Então, se ele for diferente de vazio, ele vai entrar nessa verificação aqui. E aí, eu quero que ele faça o quê? Que ele verifica se existe alguma letra que eu digitei aqui dentro, igual aqui no meu nome, certo? Então, eu vou colocar aqui da seguinte maneira, como eu vou escrever isso? Então, se... Aí, eu vou colocar home.cells... Opa! .cells, abre parênteses, e aí aqui a gente vai colocar nossa variável linha, e aqui a coluna vai ser a coluna 8, né? Coluna 7, que é a nossa coluna cliente, certo? 3, 4, 5, 6, cliente é o número 7. 7. E aí a gente vai usar o operador like, tá? Que ele vai verificar se existe alguma letra ou algum caractere igual do que eu estou digitando naquela linha, beleza? Na sequência. A gente vai colocar a outra função que se chama uCase. Por quê?
Na minha tabela, tudo está em maiúsculo, certo? Então, eu preciso verificar se a minha string também está em maiúsculo, ok? E aí, eu vou abrir parênteses, certo? E vou colocar aspas duplas. E entre aspas duplas, eu vou colocar o asterístico, que quer dizer que essa letra pode estar tanto no começo, quanto no meio, ou quanto no final da minha palavra, ou da minha frase, certo? E aí, eu vou concatenar tudo isso com... Vou abrir parênteses aqui, txt filtro cliente, tá? Que é a minha test box, onde eu escrevo o que eu quero procurar. E aí eu vou colocar o e-comercial de novo, né? Concatenar com outro asterístico, tá? Entre aspas duplas, e vou fechar o meu parênteses. Se existir alguma coisa referente ao que eu estou procurando lá na minha txt filtro, dentro da minha coluna nome aqui, então eu quero que ele mostre para mim. Então, then, ele vai mostrar. Mas e se não tiver, Thaís? Se não tiver nada a ver, então ele vai pular essa linha. Então, else, vou dar 2 pontos aqui, ou você pode vir aqui e colocar go to próxima linha, tá? E aqui a gente fecha o nosso end if, beleza? E aqui dentro do then, a gente não vai inserir nada. E quando a gente coloca esse go to próxima linha, ele vai pular e vai lá para o procedimento próxima linha. Então, esse procedimento próxima linha, a gente vai escrever aqui, ó, abaixo da nossa adição da lista aqui. Aqui embaixo, a gente vai adicionar ele, vai colocar 2 pontos, tá? Então, sempre quando for diferente, ele vai vir para a próxima linha, que vai ser aqui. Então, ele já vai pular e não vai inserir os dados dentro da minha list box. Beleza? Bom, então o nosso filtro tá funcionando, certo? Mas ainda, se a gente vir aqui, né, e digitar alguma coisa, ele não vai funcionar, porque a gente tem que chamar esse evento dentro da nossa test box aqui. Então, seleciona test box, né, txt filtro cliente, dá 2 cliques, e ele vai abrir aqui no evento change, tá? Então, toda vez que a gente fazer a modificação ou escrever dentro da nossa test box, ele vai chamar alguma coisa, um código. E o que a gente vai chamar? Igual a gente usou aqui no initialize, a gente vai chamar o carregar list box, tá? Então, toda vez que a gente digitar, ele vai carregar a nossa list box. Então, vamos voltar lá, agora aqui. Se a gente escrever Eduarda, já começou a puxar o Eduarda. Se a gente escrever Luana, né? Ou vamos por Maria, ele já puxou aqui o Maria, né? Que é a Luana Maria, e também puxou Mariana, porque Mariana também tem Maria, tá? Então, se eu dar um espaço aqui, ó, agora não tem mais, tá? Então, agora o nosso filtro, enquanto você está digitando, já está funcionando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um super like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Será um prazer responder você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que a gente publica aqui no nosso canal. E até uma próxima aula.